O nome desse vídeo poderia ser Assuntos que minha avó preferiria que eu não falasse na internet. Vamos falar sobre virgindade. Inclusive, quando eu estava pesquisando sobre esse assunto, eu liguei para minha avó super empolgada para contar. E ela falou, mas isso vai te agregar em quê? Você já passou por isso, por que você está estudando isso? Isso vai te ajudar em quê? E muitos de vocês podem pensar um pouco parecido, do tipo, eu não sou mais virgem faz tempo, porque eu vou parar para assistir um vídeo sobre virgindade. Mas bem, eu fiz uns stories aqui, tem um tempo atrás, perguntando sobre ímen, sobre virgindade. Eu vi histórias de vaginismo, histórias de traumas que se perduraram não só na primeira vez. Então eu sei que virgindade, ela não é um conceito que implica somente na relação que você vai ter com a sua primeira vez, mas às vezes com a relação que você vai ter com o sexo, com o seu corpo. Então eu acho importante sim a gente falar, para a gente poder educar, inclusive, a próxima geração, para que ela tenha uma relação mais saudável com o seu corpo e com o sexo. Como vocês já perceberam, eu não vou falar de qualquer virgindade aqui, porque virgindade é um conceito cultural criado para oprimir um determinado tipo de corpo, e é sobre esse corpo e sobre essa virgindade que eu quero falar. Então, vamos do início. Quando a gente está crescendo, quando começa a surgir um interesse sexual na gente, isso se surgir, começam a surgir também algumas perguntas. Por exemplo, o que é sexo? Como é transar? Como é perder a virgindade? E no caso das pessoas que têm vulva, tem o detalhe do ímen. E o que é o ímen que aterroriza esses corpos numa primeira vez? O ímen, ele, segundo uma definição da Wikipédia, é uma película dérmica presente na entrada do canal vaginal. Geralmente tem uma abertura anelar por onde passam secreções e a menstruação. Não tem um único tipo de ímen, esse é o mais comum, de abertura anelar. Só tem um que tem uma complicação, que ele não tem nenhuma abertura, então a menstruação não consegue passar, e isso pode gerar alguns problemas, e por isso esse ímen se opera. Mas fora isso, tem alguns tipos de ímen, tem aberturas, eles não deveriam significar mais do que eles significam, mas a gente dá todo um peso para eles, inclusive o rompimento dessa película seria o que marcaria a perda de virgindade desses corpos. E que, inclusive, seria denunciado por um sangue que sairia a partir desse rompimento e que foi justificativa para muita tortura, humilhação e morte dessas pessoas. Bom, e o que é o ímen em termos práticos? Se o ímen não é uma espécie de lacre da mulher, se não é o que seria a garantia de que aquele corpo é puro e não teve nenhuma outra relação sexual, se ele não serve para isso, ele serve para quê? O ímen, para alguns estudiosos, serve para proteger a gente de infecções quando somos crianças e não temos hormônios suficientes para proteger a gente disso. Inclusive, ele some. Isso é um fato. O ímen some quando a gente chega aos 25 anos, dando ou não dando, transando ou não transando. Você pode ser uma pessoa de 25 anos, virgem, e sem o ímen. Isso não significa nada, não deveria significar, não deveria ser importante alguém olhar ali e falar assim, opa, não tem o ímen, então essa pessoa não é virgem. Não, ela pode ser virgem. Realmente não significa nada a existência do ímen. Alguns estudiosos, inclusive, acham que no ímen hoje em dia não serve realmente para nada. Seria bem parecido como o siso. Tem gente que nasce sem, tem gente que nasce com, tem gente que tira, mas pro siso a gente não deu toda uma simbologia opressora. E pro ímen a gente acabou dando esse poder. Por que será? Será que é porque só um determinado tipo de corpo tem o ímen? Durante muito tempo, e se estendendo até os dias atuais, o cristianismo ensinou que a mulher tinha um determinado lugar, um determinado papel a cumprir. O papel de servir ao homem. E esse papel foi muito bem-vindo pelo sistema. Os homens, a sociedade patriarcal, inclusive até hoje, se beneficiam desse discurso.
Esse sistema, inclusive, que não criou apenas uma ferramenta, mas várias ferramentas para controlar, para impedir o crescimento das pessoas que nasciam com vulvas. E graças a muitas que vieram antes de nós, hoje em dia a gente já teve alguns avanços no que diz respeito a direito às mulheres. Inclusive com a popularização do feminismo, com cada vez mais o feminismo chegando em mais pessoas, a gente consegue reconhecer com mais facilidade algumas opressões, dizer não. Mas com alguns outros assuntos a gente ainda tem dificuldade de enxergar o machismo ali. A gente ainda acaba comprando o discurso antigo. E eu acho que foi isso que aconteceu com o ímen, com um tabu relacionado a sexo e a nossa sexualidade, que até hoje a gente carrega, apesar de muitos avanços que a gente já teve. Enfim, eu acredito que esse vídeo já esteja com muitos minutos. Eu vou precisar fazer alguns outros vídeos falando e me aprofundando mais um pouco sobre virgindade, até que eu possa chegar no ponto que eu quero, que são os mitos que falaram pra gente em relação ao ímen e à virgindade.